Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Muito bom estarmos na casa do Senhor, louvando e agradecendo o seu santo nome. Eu vou deixar uma palavra para os irmãos, que está em Efésios 4:32. Antes sedes uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Se você tem alguma coisa contra alguém, você pode perdoar. O perdão é libertador, irmãos. Quando você perdoa, é maravilhoso. Você fica em paz com o Senhor. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo pela essa manhã. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais um domingo que nos concedeste, um dia tão maravilhoso, que podemos estar aqui, ter esse privilégio de estarmos na sua casa, louvando e engrandecendo o teu santo nome. Agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão presentes aqui, os visitantes. Obrigado você que nos acompanha pela internet. Amém, Senhor. Muito obrigado. Tu és bom. Fica de pé para louvar nosso Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos se exaltarão, de geração em geração te adorarei. Deus é bom.
nós vamos estar lendo a nossa coluna de oração e vamos estar orando por esses irmãos que estão aqui na nossa coluna. Temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias da internet, a família pastoral, Sônia Lúcia, João, Darlan, Fabiana, José Roberto, Nilza, Maria da Penha, Sidney, Maria Moraes, Antônio Geraldo, Lorena, Valnério, Disseu, Inácio, Edmeia, Ivonete, Maria Nazaré, Thaís, Wilson, Leci, Jane Família, Rosa Maria, Maria Júlia, Elza, Jennifer, Daniele, Wilson Jorge, bairro de São José, Maricá e autoridades. Nós vamos estar orando também pela irmã Marinalva. A irmã Marinalva, ela fez uma operação dentro da boca, né, nos dentes, e ela está em casa. E também vamos lembrar da Ática, da irmã Ática, que também voltou a fazer uma outra intervenção cirúrgica no rosto, ainda em decorrência daquele ataque, né, do cachorro que tinha ali em seu quintal. Mas, irmãos, fiquem despreocupados que o Lenine, ele doou esse cachorro para algum outro lugar. Esse cachorro não está mais ali no quintal, no meio da família, vamos dizer assim, porque esses animais, eles acabam fazendo até parte da família, e a gente não esperava que isso acontecesse de uma maneira assim, um acidente tão terrível como foi no caso da nossa irmã Ática. Nós vamos estar orando por esses irmãos também. Eu não sei se esqueci de mais algum irmão, né? A irmã Naná também, ela precisa também das nossas orações, que ela também está com um probleminha também dentário. Então ela tem às vezes se ausentado da igreja para cuidar dessas questões. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos estarmos nessa manhã na Tua casa, para aprendermos de Ti, para louvarmos o Teu nome, Pai, prestarmos o nosso culto. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui nessa manhã. Toma cada um deles em Tuas mãos, sonda os seus corações, vê as suas necessidades, seus anseios, Senhor, e que Tu possa estar respondendo conforme a Tua vontade. Abençoe, Senhor, a nossa coluna de oração lida. Nós queremos nos lembrar também do André, que está hospitalizado, que está fazendo os exames. Toma ele em Tuas mãos, Senhor. E se nós, Senhor, nos esquecemos de algum irmão da nossa igreja, que Tu possas estar alcançando ele, Senhor, e abençoando e cuidando, Senhor, desse irmão. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a saúde para estarmos aqui na Tua presença. Tu nos dás o tempo, Senhor, para que nós possamos estar aqui. Nós Te agradecemos por isso, mas Te agradecemos principalmente porque o Senhor nos chamou para sermos adoradores Teus. Muito obrigado por isso, Pai, no nome de Jesus, amém. Tu és minha força.
alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém. Podemos assentar, irmãos. Agradecer a presença do pastor, sua esposa, né? Estavam sumidinhos, a gente estava até preocupado, que a gente não via eles há um tempo. O irmão Dilmo está bem? A gente está com saudade de vocês aí. Então tá joia. Manda um abraço para ele também. Bom tê-los aqui essa manhã. Obrigado pela presença. O namorado ali da nossa irmã Ana também. Obrigado pela presença, né? Nossos queridos aqui também estão com a gente, né, nessa manhã. Estou sentindo falta da esposa do pastor Felizardo. Não pôde vir, deve estar com aqueles probleminhas de joelho, né? Probleminhas de saúde que às vezes impede. E a irmã Nazaré, gostaria de fazer um comentário aqui. Tão bom ver elazinha aqui com a gente. Hoje, ainda bem que você veio, porque a gente está com um problema na internet. Eu quero até avisar o pessoal que está aí tentando acessar o culto, que deve subir para o YouTube, né, na gravação depois. Já está? Que bom, que bom. Então, eles conseguiram acessar a internet caiu, mas agora eu acho que a irmã Edir está conseguindo resolver ali a dificuldade com a internet. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5, na Almeida Corrigida Fiel. E o tema da nossa mensagem é um servo dedicado a Deus. Vamos repetir o nosso tema? Um servo dedicado a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo de cada um que está aqui nessa manhã, ser um servo dedicado a Deus. Eu acho que todos anseiam por isso, e esse é o objetivo também de cada um crente em Cristo Jesus. Cremos nisso. E a gente tem um exemplo muito importante na palavra de Deus, que é Jó, né? Quem ele era, e aquilo que ele fazia, e tudo isso pode ser imitado. Imitar bons exemplos é salutar, né? Faz bem, e principalmente a nossa vida espiritual, como nós estamos aqui nesse momento pregando a palavra de Deus nessa manhã, e estamos buscando um exemplo de alguém que é servo do nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
eram também muitíssimos os servos e o seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa uns dos outros e fazia banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias e seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Eu gostaria de frisar esse finalzinho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Ajuda-nos a aplicar em nossos corações. Ajuda o Teu servo na reflexão da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Irmãos, olha como eu estou falando antes, um pouco eu falei, né, como é importante nós termos exemplo. E na Bíblia nós vemos esse exemplo de Jó sendo citado como referência. E o livro de Tiago, ele no Novo Testamento é o livro mais prático que nós temos, se a gente for olhar direitinho a carta de Tiago, né? A gente vê como ele aplica ali a palavra de Deus e a vida dos crentes naquele contexto no qual eles viviam. E Tiago faz referência a Jó. Lá em Tiago capítulo 5, versículos 10 e 11 diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Aí ele diz: ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então a gente pode sim buscar referências na Bíblia de servos do Senhor, né, que viveram uma vida de piedade, uma vida de sinceridade, uma vida que agradava a Deus. E nesse caso nós temos aqui Jó como referência. Um servo dedicado a Deus é observado pelo seu caráter. A primeira coisa que eu gostaria de refletir com os irmãos: um servo dedicado a Deus, ele é observado pelo seu caráter. Quem observa esse servo, irmãos? Em primeiro lugar, Deus. Jó, ele foi uma referência dada por Deus, ninguém mais, a ninguém menos do que Satanás. O diabo saía para rodear a terra e a referência dada por Deus era Jó. Então, assim como Jó era observado por Deus, Deus também observa como é o nosso caráter. Amém, irmãos? Então, esse é o principal objetivo nosso: vivermos com um caráter no qual nós agrademos a Deus, e aquilo que Ele observar na nossa vida seja uma referência para as outras pessoas, para até o próprio inimigo, de que olha, aquele dali é uma referência minha, por causa do seu caráter. E Jó era referência para Deus mostrar para Satanás quem ele era. E também nós somos referências para quem? Para esse mundo. A Bíblia sempre nos dá exemplo de que nós devemos ser uma referência. Se nós olharmos para Jesus dizendo quem somos nós, Jesus vai dizer quem somos nós. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então nós temos duas referências: nós somos o sal e nós somos a luz dada pelo próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que também nós devemos ser luzeiros nesse mundo, que nós devemos brilhar, que a nossa luz brilhe intensamente,
O que significa isso? Nós devemos ser exemplo nesse mundo. Versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. No caráter de Jó haviam todas essas propriedades. Homem íntegro. Quando olhava-se para a vida de Jó, não havia nenhum ponto obscuro. Ninguém apontava nada como referência negativa na vida de Jó, porque ele era por inteiro, ele agradava a Deus por inteiro, o seu caráter era completo. Nós devemos que buscar isso, uma vida de integridade diante da sociedade, diante de Deus, para que nós possamos ter o caráter que agrada a Deus. Ele era reto. É uma característica que nós também devemos ter. Ah, não, mas aquele crente ali vai por caminhos tortuosos. Não se pode seguir o caminho daquele crente ali não, porque ele às vezes entra por uma direção que nem eu faria isso, tá? E os caminhos desse homem eram caminhos retos, temente a Deus. No livro de Jó, quando ele se lamenta por estar naquela situação, ele faz referência: os jovens vinham me pedir opinião a respeito de muitas coisas. Ele era respeitado, ele era um ancião respeitado. Ele cita também que ele ficava à porta da cidade. E o que significa isso? Lendo o livro de Jó, a gente depois estudando o que significa isso, as leis, elas eram decididas na porta da cidade, transações legais eram feitas ali também. Então, olha como era o respeito de Jó à frente daquela sociedade. Mas por quê? Ele tinha um princípio da sabedoria, que é o quê? Temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Quando nós somos tementes a Deus, Deus nos concede a sabedoria para vivermos nesse mundo, para entendermos a sabedoria de Deus. Domingo passado a gente até falou a respeito disso. E uma coisa também que é importantíssima para aquele que tem um caráter que agrada a Deus: se desviar do mal. Desviava-se do mal. Irmãos, nós temos escolhas nesse mundo. Esse mundo, ele nos dá várias opções. Nos dá opções na internet. A gente já falou também sobre isso várias vezes, mas é sempre bom lembrar o que você acessa na sua internet como crente em Cristo Jesus. Olha, por mais que eu fale, a gente sabe que a gente precisa falar mais, cada vez mais, né? Porque a gente muitas vezes vê casos acontecendo dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria casa, que nos lembra que a gente tem que falar mais ainda, para depois ninguém chegar e falar assim: mas na igreja não se fala a respeito disso. Cuidado com o que você acessa na sua internet, tá? Existem opções dentro da internet que não são referências para a vida do crente. Pornografia é uma delas. Muito cuidado, tá? Porque você acha que é uma coisa inocente, é lá uma vez ou outra. Cuidado com a pornografia na internet, porque isso é viciante, isso vicia, isso atrapalha a vida da pessoa, mexe com a cabeça da pessoa, tá? Isso pode trazer doença psicossomática para uma pessoa. Cuidado com uma coisa também que está acontecendo e está virando uma febre: cuidado com as apostas pela internet. Isso vicia também. Vou fazer uma bet nacional, tem propaganda, vamos fazer a bet.
Lance a sua bet por apenas R$1. Começa com R$1. Você vai começar a se viciar a ser um jogador pela internet. E isso vira um vício. Tome cuidado, desvie-se do mal, a começar por esse aparelhinho aqui, que a gente fica quase que o tempo todo ligado nele. Eu acho que a gente conversa mais com esse aparelho aqui, a gente tem mais contato com esse aparelho do que às vezes com esposa, filho, filha. Eu já vi, por exemplo, já vejo isso, né, há muito tempo, quando a gente vê as pessoas saindo para ir para um shopping, saindo para jantar. Saiu para jantar, mas o casal está de um lado, acessando a internet, o outro está do outro lado. Saíram para jantar, mas não saíram para jantar com o celular. Não saíram para jantar um com o outro, né? E isso está nos vampirizando, a verdade é essa, né? Isso virou um vampiro, está nos sugando. Então a gente já começa por aqui. E tantas outras escolhas que a gente pode fazer nesse mundo. Mas quando as escolhas forem para o mal, quando tiver duas opções, fazer o bem e fazer o mal, foge desse mal. A Bíblia não diz para a gente experimentar o mal, ou para a gente, vamos dizer assim, nos testar com relação ao mal. A Bíblia nos orienta a fugir da aparência do mal. Então ele se afastava do mal. Desvie-se do mal. Se há alguma coisa que pode te trazer algum prejuízo, diga não. Um servo dedicado a Deus reconhece que é administrador de tudo aquilo que Deus dá. Irmãos, nós, melhor dizendo, né? Porque eu prego a palavra para os irmãos, mas prego para mim também, né? O que eu conquistei por mim mesmo? Pergunta isso para você. Você, como crente em Cristo Jesus, vai dizer: por mim mesmo eu não conquistei nada. Não é verdade? Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, tudo aquilo que recebemos, tudo aquilo que até conquistamos com os nossos objetivos também, se não tivesse Deus nessa história, teríamos alguma coisa? Claro que não, tá? Mas Jó, ele sabia que tudo era apenas a administração dele, tudo pertencia a Deus. E no versículo 9, dos versículos 9 a 11 diz assim: Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem. Abençoas tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se retirares tudo que é dele, verás que ele amaldiçoará sem nenhum respeito. Eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje. Aí Deus fala assim: tá bom, pode tocar naquilo que ele tem. Qual é a resposta de Jó para sua esposa, para os seus, para Deus, para o diabo, para quem quer que quisesse ouvir aquilo que ele achava em seu coração? Versículo 21. Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Olha, irmãos, ser bom administrador é administrar bem, tanto no pouco como no muito. E a gente já falou várias vezes a respeito disso. Será que somos bons administradores, bons mordomos? Irmãos, há uma doutrina chamada mordomia, que a igreja precisa aprender a respeito disso. E mordomia é a administração daquilo que Deus dá. Então,
tudo que temos é apenas por administração, porque tudo pertence a Deus. Irmãos, se lembram aqui, logo no início, qual era a fortuna de Jó? Ele era o maior daquela área lá do Oriente. Ele era o mais rico. Mas será que o crente, ele consegue administrar bem quando ele está no pouco e quando ele está no muito também? O contrário pode acontecer. Já vi muitos crentes que prosperaram, que receberam muitas bênçãos do Senhor, e quando chegaram a prosperar, ter o seu carro, ter a sua casa, o que aconteceu com essas pessoas? Eles acabaram por se afastar de Deus, porque não souberam administrar isso. Os bens tomaram conta da sua vida. Tem uma história muito interessante de um irmão que ele fazia parte de uma igreja do interior, e ele era um irmão que cuidava de terras e tal, e de repente o fazendeiro, que esse irmão já trabalhava há muito tempo, falou assim: olha, eu vou te dar uma parte de terra para você cuidar da sua parte de terra, e você vai ser o responsável do seu sítio. E aquele homem, como era bom administrador também, cuidava muito bem de terras, ele começou a pedir oração ao pastor e à igreja para ajudá-lo a prosperar. E aquele irmão começou a prosperar, começou a crescer e tal, e ele foi comprando mais uma parte de terra, de repente ele estava com uma fazenda. Mas o que aconteceu? Esse irmão era um irmão muito dedicado, ele ia à igreja, participava das programações da igreja, ajudava na obra do Senhor, colaborava tanto financeiramente como nas atividades da igreja, presente na igreja. Mas ele começou a prosperar muito, e aí começou a não mais ir para a igreja, não mais trabalhar na obra, não mais até a colaborar com a igreja, até financeiramente, porque deve ter achado assim: não, agora o meu dízimo está muito alto. Dízimo é percentual. Ninguém entrega um dízimo mais alto na igreja. Meu dízimo não é mais alto do que o de ninguém. A Bíblia nos estipula os 10%. Você pode ter a liberdade de contribuir mais no percentual, mas mesmo assim, aquilo dali vai ser pessoal. Nunca se fala em dízimo individualmente com ninguém. Dízimo é sempre pessoal. Mas aí esse irmão acabou por se afastar de tudo, e nem oração ele mais tinha lá na sua fazenda. Antes, no seu sítio, ele levava os irmãos para orarem, fazer culto. Ele já não tinha mais esse tipo de atividade ali na sua fazenda. Mas aí o que aconteceu? Começaram a surgir cobras na sua fazenda, e começou a picar, cobras venenosas, e começou a picar o gado, começou a picar as ovelhas, começou a picar os animais morrerem, começou a picar também os trabalhadores da fazenda, seus familiares. E aí ele chamou o pastor para ir lá na fazenda, para poder aquele pastor fazer uma oração junto com os irmãos da igreja. E quando o pastor chegou, não sabia o que se tratava, recebeu o convite, chegou lá e falou o seguinte: o que houve com o irmão? Se afastou dos trabalhos da igreja e tal. E ele começou a dizer: por causa disso, desse crescimento e tal, e agora eu não tenho tempo, mas agora surgiu as cobras, e a gente precisa que Deus atue para nos livrar dessas cobras e tal. Aí o pastor começou a orar: Senhor, muito obrigado, porque voltamos aqui a esse lugar para podermos orarmos, Senhor. Muito obrigado pela bênção, Senhor, e agora pelas cobras. Manda mais cobras, Senhor. Manda mais cobras. Que era a única forma daquele irmão voltar a ter um relacionamento com Deus, com a sua igreja. Às vezes a gente não sabe administrar, irmãos. Não sabe administrar o pouco e não sabe administrar o muito. Por incrível que pareça, irmãos, não é o pouco que nos afasta de Deus, não. Muitas vezes é o muito.
Quando começa a vir as bênçãos, a gente começa a colocar: não, mas eu não tenho tempo porque meu trabalho não permite. Mas foi Deus que te deu o trabalho, não é verdade? Eu não tenho tempo porque agora eu pego o meu carro e vou dar um passeio, mas foi Deus que te deu o carro. Antes, quando você vinha de ônibus, você estava na igreja. Isso já aconteceu com ovelhas minhas, irmãos. Hoje eu não tenho mais tempo porque eu não tinha uma casa, mas Deus me deu 2 casas, uma casa e uma casa de praia. Você vai para a casa de praia, você não vem para a igreja. Gente, eu estou falando algo que vocês sabem que é verdade, mas a gente precisa estar ouvindo isso para que nós nos despertemos a respeito disso. A gente não sabe administrar aquilo que Deus dá, e esse homem, ele era bom administrador de tudo, e tudo que ele sabia que não era seu, que pertencia a Deus. Em terceiro lugar, um servo dedicado a Deus tem um compromisso que é seu. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador e nós nos entregamos como servos seus, o compromisso é pessoal. Eu que tenho que cuidar da minha vida pessoal. Nós até falamos isso na escola bíblica dominical. Eu é que sou responsável por mim mesmo. Não é a igreja, não é o pastor, não é a minha família, não é o esposo que leva a esposa para o céu e vice-versa, não é o pai que leva o filho para o céu e vice-versa, não é o irmão que é responsável pelo outro irmão que vai levar para o céu. É sempre individual. Mas é a minha família. Compromisso seu. Minha família é compromisso meu. Não, mas é da Cristina também. É compromisso meu. Eu tenho um compromisso com ela, eu tenho um compromisso com a minha família, e ela também deve pensar da mesma forma. O compromisso é do Eliezer. Não, o compromisso é dela. Muitas vezes eu vejo ela ajoelhada do lado lá da cama, ela sabe que tem um compromisso comigo, e ela cuida de mim naquela oração, cuida da nossa casa. É compromisso dela. Não é, pastor? É compromisso seu, não é da sua esposa, não é, minha irmã? Não é compromisso seu, não é dele, não, é seu. E isso se revela naquilo que ele fazia todas as vezes que os seus filhos se reuniam. Ele não pensava assim: o problema é deles, o que eles fizeram lá na sua festa, o problema é deles. Não, o problema era dele, o problema é meu. Eu que vou cuidar da minha família, eu que vou cuidar da minha esposa. Ele achava isso, né? E a esposa dele era um pouco complicada, porque quando a coisa ficou feia para o lado dele, a esposa dele falou o que é para ele: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. O pastor Felizardo ficou rindo ali, porque foram 2 palavras difíceis pra caramba, porque foi contra Deus, foi contra o próprio Jó. Jó, amaldiçoa o teu Deus e depois você morre. Não falou assim: depois você cuida das suas feridas e melhora, e morre. Ô mulherzinha difícil. E o interessante é que depois disso tudo, perder os seus pais, perder os seus filhos, perder tudo aquilo que tinha, ele teve outros filhos. Teve outros filhos com quem? A sua própria mulher. Deus não deu outra mulher, não. Foi com essa mesma mulher que falou assim: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Isso é interessante, né? A gente lembrar disso, né? Como Deus restaurou ele. Mas o compromisso era dele. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias e seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração,
assim fazia Jó continuamente. A responsabilidade era dele, continuava sendo dele, e ele não colocava essa responsabilidade nos filhos. Um servo dedicado a Deus, ele é consistente, como diz, ele continuava a oferecer os sacrifícios todas as vezes que os seus filhos se reuniam. Eu separei aqui, essa era a prática habitual de Jó, Almeida, revista e atualizada. Assim fazia Jó continuamente. Linguagem de hoje, Jó sempre fazia isso. NVI, essa era a prática constante de Jó. Gente, Jó não era crente de meio período, Jó era crente o tempo todo, que ele era continuamente crente. A nossa vida, tudo aquilo que habitualmente fazemos, Deus precisa estar encaixado em tudo. Por exemplo, eu vou dar um exemplozinho, assim, claro que inferior àquilo que eu quero colocar na vida espiritual. Quando um casal tem um bebê, continua a mesma coisa? Esse casal sai, vai para a festa, né? Faz as suas atividades? Não dá. Não dá. Por quê? Agora vem um novo indivíduo na família, que aquele indivíduo, ele não pode ficar até tarde na rua, ele não pode ir para certos lugares. Você não vai levar um filho para um jogo de Fla-Flu com um estádio dividido, seu filho lá pequenininho, daqui a pouquinho, né, vem um saco de alguma coisa lá de cima na cabeça daquela criança, acerta naquela criança, pronto, aí prejuízo, a criança tem um acidente feio e até morre. Você não vai levar, porque tem um novo indivíduo ali que faz parte da família. Então você acaba se adequando àquela nova realidade. Irmãos, quando nós nos propomos a ser servos de Deus, a termos Deus em nossa vida, nossas atividades precisam habitualmente ter Ele presente também conosco. O nosso trabalho, Deus precisa estar ali. No nosso dia a dia, em casa, Deus precisa estar ali. Ele precisa fazer parte de todas as atividades. Ele não pode estar de fora em nenhuma das nossas atividades, né? E Jó, ele era assim. A primeira coisa, falando sobre o caráter de Jó, vamos lembrar? Integridade. E integridade é ser inteiro, é estar o quê? O tempo todo com um caráter que agrada a Deus, agindo de acordo com aquilo que Deus quer na nossa vida continuamente, né? Então não vamos deixar que a nossa vida espiritual oscile, não. Se oscilar, a culpa é nossa, a responsabilidade é minha. Cuide da sua casa, seja o sacerdote da tua casa. A função de Jó, eu sempre lembro quando eu falo a respeito desse homem, era sacerdotal. Você precisa se imbuir desse ministério, o seu ministério sacerdotal. E o ministério sacerdotal cuida de si mesmo como sacerdote e também de outros como intercessor. Amém, irmãos? Nós temos que nos lembrar disso. O sumo sacerdote é Cristo, mas até o sumo sacerdote terreno, ele não tinha condições de poder chegar diante de Deus sem antes oferecer o seu sacrifício pessoal também. Ele sacrificava também um animal por si mesmo,
antes de chegar a entrar no Santo dos Santos, para oferecer o sacrifício para todo o povo. Cuidemos de nós mesmos primeiros. E nós precisamos cuidar de nós mesmos. É a orientação até da Bíblia. Cuide de ti mesmo. E aí depois dos outros, né? Mas que nós possamos estar sendo servos dedicados a Deus. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos estar louvando a Deus com mais 2 cânticos. À noite teremos a nossa ceia, a ceia do Senhor. Então eu estou convidando aqueles que estão pela internet, que se querem participar da ceia, são membros de alguma igreja evangélica, já batizados, que você venha à igreja para participar da ceia do Senhor. E se você ainda não é batizado, mas você quiser vir participar e estar, né, em seu coração buscando uma comunhão com Deus, venha também. A gente não vai ter a possibilidade de servir os elementos da ceia, que só são servidos àqueles que são crentes em Cristo Jesus, que estão em comunhão com uma igreja, que foram batizados. Essa é a ceia que nós distribuímos na nossa igreja, né? Mas se você quer, você já está há muito tempo sem tomar a ceia, você faz parte de uma outra igreja evangélica e você quer participar conosco dessa comunhão, você está sendo convidado a estar conosco à noite. Nosso culto começa às 7h30 da noite. Você é nosso convidado. Vamos ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei
preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo mesmo, né? Tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Teus sonhos, Deus, Ele tem planos para nós, mas nós devemos estar entregando a Deus os nossos sonhos, porque muitas vezes a gente pede algo a Deus, mas não é aquilo que é da vontade dEle. Nós devemos estar sempre buscando a sua vontade. A sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Então vamos estar pedindo para que Deus realize os seus planos em nossas vidas. Esse é o objetivo de cada servo dele. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus, guarda o meu coração, de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu.
vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa manhã. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, uma semana, Pai, no qual nós possamos estar sempre sentindo a Tua presença conosco também, e que nós busquemos a Tua presença, no nome de Jesus, amém.